Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Não tem saudação mais poderosa e mais importante que a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Nós batistas temos essa saudação, graça e paz. Nas assembleias é a paz do Senhor. O importante é que a paz do Senhor seja liberada, né? Todas as vezes que nós nos encontrarmos, essa é a saudação que o Senhor deixou para que nós estivéssemos proclamando a sua paz onde nós entrarmos e onde nós sairmos. Nós estamos num culto, né? Estamos na casa do Senhor. Então que a paz do Senhor Jesus inunde os nossos corações, que a graça do Senhor Jesus inunde os nossos corações, o nosso espírito, acima de tudo, né? Todas as manhãs eu mando uma reflexão bíblica para todas as pessoas que estão no meu contato. Isso é um propósito que eu fiz com Deus, acredito que há 3 ou 4 anos. E há 3 ou 4 anos, todos os dias, eu tenho mandado reflexões bíblicas. Quem está no meu contato há 3 e 4 anos sabe disso. Então ali, eu lembro que de muitas reflexões que eu fiz ali, muitos pastores me ligaram e falaram: pastor, eu posso usar essa reflexão para pregar? Eu falei: irmão, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Usa e abusa, né? Se Deus falou contigo nesse texto, fica à vontade, né? Então não foi um pastor só não, foram vários pastores assim porque eu tenho muitos pastores no meu contato, batistas, de outras denominações, e também já tive experiência de pessoas que não são crentes, também me ligarem ou me mandarem um WhatsApp dizendo: pastor, eu precisava dessa palavra hoje. Essa palavra foi Deus falando comigo, foi Deus trazendo para mim uma revelação que eu precisava para que eu pudesse enfrentar este momento que eu estou passando. Então, eu várias vezes pensei em parar de mandar essa reflexão, porque eu falei: puxa, já há tanto tempo, às vezes tem pessoas que nem leem, às vezes tem pessoas que nem dão importância, e às vezes eu falei assim: acho que eu vou parar. Quando eu pensei que eu ia parar, alguém mandava para o pastor: não pare, viu? Continua mandando, continua enviando aí as reflexões. Então, pela manhã, geralmente eu tenho esse tempo com Deus, aonde eu estou ali na presença de Deus, busco a direção de Deus, né? Teve gente que perguntou: mas o senhor pega um devocional? Eu falo: não, irmão, eu vou na presença de Deus, eu abro a Bíblia, e aí vou perguntando: Deus, aonde? E aí Deus vai me direcionando ali os textos, e a gente vai mandando conforme Deus vai entregando, né? Então a gente procura. Então não tem nenhum devocional, você não vai achar um devocional com aqueles textos ali, porque foi algo que Deus colocou no meu coração e eu compartilhei com você, né? E o texto de hoje, ele está lá no Salmo 37, versículo 23 a 24, onde diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse texto aqui, eu li esse texto nessa versão, aí eu procurei outras versões bíblicas. Tem uma outra versão que diz assim: os passos de um homem o Senhor sustenta, porque o agrada. Mesmo que caia, o Senhor o sustentará com a sua mão. Isso é uma outra versão. Ainda achei uma outra versão que diz assim: os passos do justo o Senhor confirma, e se ele cair, o Senhor o sustentará com a sua mão. Ou seja os passos de um homem bom, sejam os passos de um homem justo, ou seja os passos de alguém que agrada o coração de Deus, a promessa é que Deus o sustentará. Deus o sustentará. O fato de sermos bons, ou de termos a bondade como virtude de Deus em nossas vidas, ou de sermos justos, ou de agradarmos o coração de Deus, esse texto aqui nos revela que isso não nos impede de passar por situações de queda. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa justa, você pode ser alguém que agrada o coração de Deus, mas você não está isento de cair, porque o texto não está falando de perfeição, está falando de bondade, de justiça e da capacidade de agradar a Deus. Mas perfeito nós não somos. Por mais que a bondade de Deus, a justiça de Deus esteja em nós, nós ainda somos falíveis. Então o texto ele nos mostra, a primeira lição é que ainda que sejamos bons, ainda que sejamos justos,
Ainda que agrademos o coração de Deus, somos falíveis. Existe a possibilidade de cair. Esse cair pode ser no aspecto moral. A gente pode cair, ter uma falha moral, errar moralmente. Esse cair pode ser diante de uma situação de sofrimento que vem e bate com força na sua vida e te prostra. Quantos de nós aqui, diante de uma enfermidade, diante de um problema, diante de uma perda familiar até, a gente já não caiu muitas vezes porque o baque foi muito forte. Então, todas essas realidades fazem parte desse texto do Salmo 37, versículo 23 e 24. Porém, o que me chama a atenção é o seguinte: o Senhor confirma os passos de um homem bom, o Senhor confirma os passos do justo, o Senhor confirma os passos daquele que agrada o seu coração, e se cair, o Senhor o levantará, o Senhor o sustentará, a sua mão o segurará. Então eu quero, irmãos, dizer para você nessa noite, que diante das nossas imperfeições, das nossas falhas, mas se somos de Deus, e temos em nós a bondade de Deus, temos em nós a justiça de Deus, temos em nós a disposição de agradar o coração de Deus, ainda que venhamos a cair, a mão de Deus nos sustentará, Deus nos levantará novamente. Então esse Salmo 37, 23 e 24, que foi fruto da minha reflexão dessa manhã, me chamou a atenção nesse sentido. A bondade, ela é, todo ser humano tem uma dose de bondade no seu caráter, porque todo ser humano foi criado à imagem de um Deus bom, amém? Mas a bondade que o Senhor aceita é aquela que foi remida pelo sangue de Jesus. Qualquer bondade que não seja remida por Deus é uma bondade que está debaixo do pecado. Os irmãos conseguem entender isso? Aquela pessoa é boa, mas aceitou Jesus. Então a bondade na vida dela é apenas uma manifestação do caráter de Deus, porém essa bondade não qualifica ela como alguém que tem salvação em Deus. Por quê? Porque não está debaixo da graça. Então a bondade, ela não anula o poder da graça, pelo contrário, ela é autenticada pela graça quando nós estamos debaixo dela. Então nós, diferente do ser humano natural que está lá fora, nós não temos apenas a bondade como uma manifestação do caráter de Deus, não, por sermos criaturas de Deus. Nós temos a bondade como fruto do Espírito. Amém, igreja? E à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai nos levando a viver mais dentro dessa bondade de Deus, mais da bondade de Deus nós usufruímos, mais da bondade de Deus nós experimentamos, tanto no receber como no dar, tanto no receber da parte de Deus, como no dar para aqueles que estão à nossa volta. E aí o que acontece? Os passos de um homem bom, de uma mulher boa, de um servo bom, de uma serva que vive em bondade, Deus confirmará. Se cair, o Senhor a levantará, o Senhor o levantará. Esta é a promessa desse salmo. Então, como eu disse para os irmãos, toda manhã Deus fala comigo, né? E hoje foi esse texto. Esse texto aqui me chamou muito a atenção. E é importante nós pensarmos que o nosso Deus, Ele é bom, amém? Ele é bom. Quando disseram que Jesus era bom, Ele diz: há só um que é bom, o Pai. Por que me chamas bom? Né? Há um só que é bom, o Pai. Jesus, Ele pega e transfere, vamos dizer assim, aquele elogio, aquele reconhecimento para Deus. Deus é bom. Não que Jesus não seja bom, mas mesmo Ele tendo toda a autoridade para dizer: é verdade, eu sou bom mesmo, Ele naquele momento, por humildade, atribuiu essa característica ao Pai. Deus é bom, e aqueles que o servem aprendem a caminhar no caminho da bondade, aprendem a viver em bondade, aprendem a exercitar a bondade, são exercitados na bondade. A bondade em dar daquilo que tem, a bondade em levantar quem precisa ser levantado, a bondade em acolher, a bondade em perdoar, a bondade em retribuir o mal com o bem, né? Que eu acredito que seja uma parte muito difícil na vida do cristão, retribuir o mal com o bem. Alguém te dá o mal e você dá o bem em troca, mas é bíblico, é cristão e é algo que nós precisamos viver pela fé em Cristo Jesus.